As doenças ocupacionais, elas geraram um recorde de afastamentos em 2025. Mais de 4 milhões de trabalhadores buscaram algum tipo de licença médica para tratar de problemas, né, de saúde relacionados ao mercado de trabalho, né, seja por exaustão, sejam os problemas, tem vários, né? Tem uma infinidade. Para que vocês tenham noção, a nova lista de doenças relacionadas aí ao trabalho conta com mais de 300 itens. E nós vamos conversar a partir de agora com a Vanina Barbosa, que é terapeuta ocupacional, sobre esse assunto que é bastante pertinente. Afinal, qualquer um de nós pode vivenciar uma situação assim, né? Vanina, boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Estamos aqui no Dia do Trabalho, falando sobre trabalho, né, e adoecimento, que é um tema que só cresce, né? Que se a gente for parar para pensar, o campo do trabalho, ele pode ser protetivo, né? Ele pode trazer saúde, porque traz bem-estar, a pessoa, né, gosta do que está fazendo, porém, ela também pode trazer adoecimento. Então, a gente vai conversar sobre esse campo tão vasto, mas que também pode ser adoecedor ou não, né? Sim. Depende de como a gente se relaciona com ele. Muito se fala, Vanina, sobre as doenças ocupacionais, mas quais as mais conhecidas, né, que a gente pode trazer aqui de uma forma sucinta para que o nosso ouvinte telespectador possa entender? Eu acho que a gente conhece muito bem que a gente chama de Ler-Dort, né? Que são aquelas doenças principalmente ligadas ao campo, né, do computador, ao trabalho repetitivo. E também a gente tem uma muito conhecida que é do campo mais da saúde mental, que é a síndrome de burnout, né, que traz esse outro campo. Então a gente tem que pensar que o adoecimento, ele tanto é do campo físico, Sim. como eu trouxe essa, que são, né, as artrites, a síndrome do túnel do carpo, né, aquelas dores na coluna, aquelas dores no pescoço principalmente, porque a gente trabalha, né, aqui agora com a questão do smartphone, é algo que a gente trabalha 24 horas, todos os dias, né? E que também pode trazer um adoecimento mental, que a gente fala muito do campo físico, porém a saúde mental também ela é impactada. Estamos conversando com a Vanina Barbosa, terapeuta ocupacional, nesse Dia do Trabalhador, gente, trazendo informações, dicas, cuidados que você deve ter, né, aí no seu ambiente de trabalho, no seu espaço de trabalho, né? Hoje em dia, muita gente não está indo mais presencialmente para os ambientes corporativos, mas tem o seu espaço de trabalho ali na sua casa, né, que vai utilizar o seu computador, o seu smartphone, né, para o trabalho de home office. E esse, inclusive, Vanina, é o item que eu quero tocar na próxima pergunta aqui do nosso roteiro, que é a questão dos equipamentos eletrônicos, né? Hoje em dia, todo mundo está refém, principalmente do celular. Sim. Qual a forma que você daria de dica para o nosso ouvinte telespectador de fazer um manuseio ali para evitar maiores problemas? Vamos lá. Bom, é uma pergunta interessante, mas quase, como a gente diz no bom Ceará, né? quase capciosa. Porque a gente está com ele todos os dias. Mas Sim. eu acho que a primeira coisa é a gente tentar, né? Quando for ver o smartphone, a gente não ficar nessa postura, né? Que a gente acaba colocando o smartphone bem aqui e essa postura acaba doendo de baixar tudo, a cabeça, né? Tenta colocar aqui, né? Como a gente está falando aqui, na altura do microfone e a gente tentar manuseá-lo. Porque aqui, tanto eu vou evitar um adoecimento, né? Do meu pescoço, mas também o adoecimento da minha mão. Se você conseguir ter sempre aqueles... Eu gosto muito particularmente de ter, quando eu preciso estar utilizando, né, o computador e o smartphone, eu coloco ele aqui na tela, porque eu enxergo o que eu preciso e trabalho aqui e ele fica numa postura de visualização. Se você puder usar mais a voz do que a digitação, os famosos áudios, que a gente acha as vozes da gente horrorosa, mas concordo, mas ela é protetiva, né? Porque eu só clico aqui, coloco todas as informações e às vezes diminui o ruído de comunicação quando a gente escreve, né? Nem sempre o corretor manda a mensagem que a gente precisa, porque a gente precisa ler para também mandar, para não gerar outros problemas. Então a dica é, senta de maneira mais confortável, coloca mais na altura do olho e tenta utilizar mais o comando de voz do que o comando, né, digitado. Perfeito. Estamos conversando com a Vanina Barbosa, terapeuta ocupacional, trazendo essas dicas, gente, para você que está nos acompanhando agora, está aí em casa, no conforto da sua casa, mas está lembrando que segunda-feira tem que voltar a trabalhar, né, meus amigos? Para quem está de folga hoje, pois bem, é bom você ficar atento a essas dicas
e vai acostumando aos pouquinhos, né? Essa mudança de hábitos. Inclusive, Ivanina, quais os hábitos você diria, né? As dicas para as pessoas que estão nos acompanhando? Você falou a respeito do uso do smartphone, mas, por exemplo, para usar um computador no ambiente corporativo, tem muita gente que fica naquela postura lá, bem à vontade, bem relaxada, e depois está reclamando das dores nas costas, né? Vamos lembrar que a juventude às vezes passa, né? E às vezes precisa de organização do nosso corpo. Essa vai para o Gutierrez Madeira, né? o nosso diretor de imagens, viu? Então vamos lembrar, né? Aqui eu tô vendo os meninos conversando, vários computadores, eles olham pra gente, tem vários equipamentos e a gente tá assim, né? Acelerado para tudo. Então tentar sentar da maneira mais confortável que a gente puder, né? E aí nossa coluna agradece quando a gente senta de fato, né, com a coluna mais organizada, tentar sempre ter o equipamento na altura do que a gente pode, né? Então, por exemplo, essa mesa, para vocês, pelo que eu estou visualizando aqui, elas são na altura, de fato, do que vocês precisam. Sim. Porque vocês sentam confortavelmente e as mãos conseguem estar, né, fazendo essa movimentação no que vocês precisam, não precisa vocês ficarem ajeitando a cadeira. Mas lembrar que, às vezes, conforto nem sempre é o posicionamento correto. Quando a gente fala confortável, é aquilo que a nossa coluna, o nosso quadril e as nossas pernas estão organizadas. Mas, de vez em quando, eu preciso sair dessa postura para também ter um relaxamento. E lembrar que não é só a postura. A nossa saúde mental, às vezes, precisa também estar organizada. Porque eu tenho tudo adaptado, porém, a minha saúde mental não acompanha a minha organização física. Sim. Então, lembrar que a gente não é separado, a gente é um todo que precisa ser cuidado. E, Vanina, dentro da fisioterapia ou mesmo da terapia ocupacional, existem formas de repente, tratamento, né? A pessoa que faz ali um acompanhamento mais contínuo, né? Que tem esses problemas crônicos, né? Porque tem pessoas Sim. que sentem ali esporadicamente, mas há pessoas que têm esses problemas já de longa data. Isso. Então, vamos lá. A gente tem, sim, tratamento. E tem cuidado, né? A gente tem que prevenir para não chegar nos casos mais graves, que também o tratamento entra a cirurgia, né? Para alguns casos. Então, se eu consigo ter o mobiliário adaptado que a gente fala, né? E aí a fisioterapia consegue trabalhar a questão físico-motora, né? Com todo o seu rol de equipamentos, né? Com os estímulos que a gente fala não invasivos, que aqui também a terapia ocupacional consegue fazer, consegue trabalhar força, mobilidade, amplitude, né? Consegue fazer esse rol. E o terapeuta ocupacional, junto com a fisioterapia, qual é que a gente trabalha? A organização desse trabalho, dessa rotina, né, de como eu me relaciono com esse trabalho. Então, juntando terapeuta ocupacional e fisioterapeuta com essas dicas, né? Como é que eu estou me relacionando com esse trabalho? Quantas atividades eu faço no dia? Eu preciso fazer tudo ao mesmo tempo? Em todas as horas? Eu posso organizar minhas tarefas ao longo da semana e fazendo tratamento físico-motor e postural junto com a fisioterapia. E essa reorganização das atividades relacionadas ao meu trabalho são dois profissionais que podem fazer prevenção de adoecimento, mas também tratar esse adoecimento que você não precise se afastar do trabalho, né? Então, a dica é: se organizem e trabalhem a questão físico-funcional. Tá, então, as dicas valiosas da Vanina Barbosa, terapeuta ocupacional, aqui no nosso Verdinha Notícias. Muito obrigado pela sua presença aqui nesse dia tão específico e volte sempre. Obrigada. E acho que é significativo vocês trabalharem isso, né? Então, quanto mais pessoas conseguirem entender como é a sua relação de trabalho e se cuidar, e nós, como profissionais da fisioterapia e da terapia ocupacional, estamos à disposição para cuidar dessa população.